OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Maurício Pazini, é uma honra tê-lo conosco nesse dia tão bonito como é o dia de hoje. Temos ilustres convidados que nos acompanham frequentemente. Não vou citar um a um, porque vou acabar esquecendo sempre de alguém, mas fico muito feliz, muito honrado. Nós, na Ordem dos Economistas do Brasil, ficamos muito honrados hoje com a presença do senhor Alexei Ilinsky, não errei, me parece, que ele é consultor do escritório comercial da Rússia em São Paulo. Então nós temos um representante do consulado da Rússia no nosso almoço. Isso nos honra muito. Senhor Alex, transmita ao senhor cônsul nossos agradecimentos e esperamos que o senhor e a sua comitiva venham frequentemente, também junto com o cônsul. E até, se possível, que ele venha nos dar uma palestra sobre as relações comerciais Brasil-Rússia nos próximos meses. Muito obrigado. Professor Pazini foi muito sucinto com o seu... Não se preocupe. Ele fez doutorado e pós-doutorado em Stanford e pode falar um pouquinho mais sobre aviões que estão voando ou presidentes ou vice-presidentes da Embraer, né, que foram seus alunos. Tenho certeza que será uma excelente palestra. Obrigado, Manolo. Uma das coisas que a gente aprende nos Estados Unidos ao tentar iniciar qualquer palestra, para descontrair o público, normalmente a gente deve contar algum tipo de piada. Só que, hoje em dia, contar uma piada que seja politicamente correta é difícil de encontrar. Então, de vez em quando, a gente escorrega, né, e deixa o politicamente correto do lado, mas corre o risco de ser mal interpretado. Mas então, a economia 4.0, ao incorporar os efeitos das inovações, ela pode ser mais grandiosa. Ela pode, inclusive, começar a trabalhar com um dinheiro que ainda não existe, mas que virá, desde que os planejamentos sejam bem feitos. Então, é disso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Eu aprendi com o meu amigo Manolo que a gente pode olhar a economia como sendo uma batata, né, dentro de um campo vetorial e com flechinha em cima. Estou falando em matemática e física. Certo? Isto observado, a nossa economia ela é saudável se o divergente de E for positivo. Significa que é uma batata viçosa, né, que tende a crescer. Agora, por outro lado, quando o divergente é negativo, né, isso significa que a economia não está bem. Né? Então, nós todos, sociedade inteira, nós tínhamos que ensinar na escola. As criancinhas deveriam aprender desde cedo o que é divergente, né? E perceber que o bom é quando o divergente é positivo, quando ele tende a aumentar. Muito bem. Então eu estou falando de riqueza nova. Riqueza nova, ela só surge da natureza se a gente descobrir alguma coisa nova, né? Da imaginação, tipo um Facebook da vida, alguma nova ferramenta de mídia social, né? Ou de inovação. Então, riqueza nova, ela pode vir a aparecer. Agora, o nosso grande guru, Roberto Campos, original, né, ele diz que mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais que vêm da ciência e da tecnologia. É disso que eu vou falar aqui hoje. Muito bem. A nossa geração conheceu tudo isso daqui. E é natural que uma tecnologia substitua outra
desde que ela traga vantagens. Vou falar disso também. Antes, 3 definiçõezinhas para deixar bem claro do que a gente está falando. Então, ciência é o insumo estruturante e fonte primária de todo o processo inovador. É assim que definimos ciência. Tecnologia é um nome genérico que a gente dá para o processo que pega a ciência e a transforma em inovação. Isso é que nós chamamos de tecnologia, um processo. E inovação é um novo produto, um processo de transformação, um novo serviço colocado à disposição da sociedade. É muito importante perceber, tem que estar colocado a serviço da sociedade. Se não estiver trabalhando para a sociedade, não estiver gerando valor econômico, não é inovação. As inovações, se a gente colocar num quadro impacto versus novidade, a grande maioria delas é evolucionária. Elas se caracterizam por dimensões que se medem por um dígito por cento. Tá? Algumas inovações podem ser revolucionárias por impacto, outras revolucionárias por novidade. Agora, as mais interessantes, tá? Aquelas que mudam o mundo para melhor, elas são chamadas de inovações disruptivas. E elas se caracterizam por medição em parâmetros que são da ordem de 2 dígitos por cento. Elas são de outra escala. Então eu tenho trabalhado há mais de 2 décadas com inovações disruptivas. E trabalhado mesmo. Né? Eu conheço profundamente esse assunto, né, de fazê-lo, não de teoria. Então, modéstia à parte, eu tenho bastante coisa a transmitir a quem necessitar nesse campo. Muito bem. Eu sou engenheiro. Engenheiro, entre outras coisas, ele adora medir coisas. Né? Então, quando essa coisa toda apareceu, a gente pensou assim, não tem uma forma da gente medir a maturidade tecnológica? Porque essa ferramenta é extremamente importante. Alguém depois pode perguntar assim, professor, conta um caso interessante para nós aí de inovação. Eu tenho vários. Né? Mas a base de todo o nosso trabalho racional sobre isso é a capacidade de medir onde uma determinada tecnologia esteja, como ela chegou até ali, para onde ela está indo e onde ela pode chegar. E qual vai ser o custo, o tempo. Né? Muito bem. Então, em 1995, a NASA emitiu um paper, né, introduzindo a escala TRL. TRL é Technology Readiness Levels, níveis de maturidade tecnológica. E essa escala ela tem 9 níveis. Rapidamente, tem um ciclo aqui, 1, 2, 3, né, que a gente está bem perto de ciência, e o ambiente de trabalhar isso é a universidade. Tem um outro ciclo aqui, 4, 5 e 6, que é o meio do caminho, que é o local ideal para se trabalhar isso, é um centro de pesquisa. E nos níveis 7, 8 e 9, a gente está bem perto de inovação, o ambiente ideal para a gente trabalhar isso é a indústria. E não tem como escapar isso, vai ser a tônica da minha palestra aqui hoje. Então é um longo caminho a percorrer. Esse caminho está dividido em 3 ciclos de 3, 3 vezes 3. Quem sabe disso sabe que é uma coisa maravilhosa. Né? Então, na base, nós temos ensino e pesquisa, estamos trabalhando com ciência nas universidades. Depois, 4, 5 e 6, né, nós utilizamos a pesquisa para fazer tecnologia. E o local ideal é um instituto de P&D. E, finalmente, né, nos níveis 7, 8 e 9,
nós usamos o desenvolvimento para chegar à produção, à inovação e o ambiente para isso que são as indústrias. Voltei a esse exemplo aqui. Olha que interessante. Nós conhecemos essa lâmpada. Essa lâmpada, ela libera de 10 a 17 lumens de luz por watt. E ela tem uma durabilidade de 1000 horas. Ela foi substituída por essa aqui, por quê? Porque essa daqui é capaz de iluminar 6 vezes mais do que essa. Por watt. E ela tem uma durabilidade que pode chegar a 15.000 horas. Então, mesmo que inicialmente ela comece sendo mais cara, a hora que você fizer a conta, você vai ver que isto vale a pena e vamos substituir isso. Isso aqui gera calor. Tá? Aí surgiu essa. Essa aqui produz até 100 lumens por watt. É melhor do que essa. E ela pode durar 100.000 horas. Então, mesmo que inicialmente a gente gaste um pouco mais para comprar essa lâmpada, faça as contas. Você vai ver que este é o caminho. Agora, olha que interessante. Essa aqui virou TRL1 em 1761. Foi quando a ideia brotou. E ela entrou no mercado em 1906, o ano que Santos Dumont voou em Paris. Essa aqui foi concebida em 1801 e entrou no mercado em 1934. E essa foi concebida em 1907, entrou no mercado em 2008. Eu fiz as contas. 145 anos, 133 anos, 101 anos. Perceberam que está acelerando? Está acelerando. Então é natural que a gente seja mais agitado. As velocidades estão aumentando. As velocidades dos nossos filhos e netos serão outras. E eles vão ter que ser educados para um novo mundo. Certamente, essa sequência aqui não vai acabar aqui. Vai aparecer coisa melhor. Muito lá no futuro, a gente vai ter uma luz totalmente fria, perdendo energia nada, vai estar produzindo um monte de luz e poderá estar durando 100 anos, 200 anos. Então, é esse exemplo que eu quero trazer para ilustrar do que eu estou falando. Bom, rapidamente agora, eu gostaria de percorrer com vocês a escala TRL, para vocês perceberem qual o significado disso. E aqui eu faço homenagem ao meu amigo Machado, que eu ganhei um livro dele, que aqui entra a criatividade. Então, em TRL1, é quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente concebe alguma coisa, quando a gente está inspirado, está criativo e é o começo de tudo, TRL1. Todo mundo pode passar por um momento desse, inclusive tomando banho. É o momento ideal para ter uma boa ideia. TRL2. A gente faz os primeiros estudos. A gente começa a modelar aquilo que a gente está querendo analisar. A gente faz análise. Análise significa você pegar um todo e quebrar em pedaços, entender como cada pedaço funciona e ver a relação de causa e efeito entre os pedaços. E você começa a avaliar a viabilidade daquilo. Será que isso é bom? Será que vai dar certo? Em TRL3, a gente começa a verificar. Verificar significa fazer algum ensaiozinho, ver se aquela coisa funciona. A gente começa a simular. Muitas vezes aqueles modelos que a gente fez, a gente começa a reproduzir em computador. A gente tenta comprovar.
Aqui é o fim da fase teórica. O fim da fase teórica é o ambiente universitário, que é um ambiente relativamente barato. A gente está trabalhando com ideias, né? E aqui a gente começa a fazer a concepção de aplicações. Parece que esse negócio é bom, vai funcionar. O que eu posso fazer com isso? TRL4 é quando a gente entra pela primeira vez num laboratório profissional. Não é aquele laboratório que muitos professores têm nas universidades, são laboratórios acadêmicos de demonstração de conceito. Não, são laboratórios profissionais, com metrologia, e são caros. Aqui é que normalmente a gente faz a patente, porque parece que a ideia é boa, merece ser protegida, né? E merece um investimento da patente, porque a patente tem um preço, né? Aqui nós entramos em laboratórios de pesquisa, aqui a gente faz comprovação do conceito, e aqui começa o chamado Vale da Morte. Por que Vale da Morte? Porque a brincadeira começa a ficar cara, e se você não arrumar dinheiro, aquilo vai morrer. Tá? Então, isso que caracteriza o TRL4. Tá? Acho que vocês conseguem perceber a diferença. No TRL5, a gente já começa a falar em prototipagem. Ou seja, fazer uma primeira coisa daquilo que a gente quer que seja funcional. Aqui é que entra a engenharia. Então, os engenheiros são chamados, agora nós caímos no mundo real, tá? Aqui tem que entrar materiais, tem que entrar energia, aqui tem que entrar produção, usinagem, né? Então, tem engenheiros aqui, como Marcelo Freire, né? Homenagem aos engenheiros. Existe lugar para engenheiro no mundo, né? Aqui que a gente faz a integração, começa a juntar os pedaços. Aqui a gente faz Design for Manufacturing, ou seja, projeto para manufatura. Né? Então, as coisas vão aumentando. Mais custo, mais necessidade de investimento. Mas imaginando que tudo deu certo, então nós chegamos ao fim do Vale da Morte. Né? Aí entramos no TRL7. TRL7 se expressa pela funcionalidade daquilo que está sendo desenvolvido. Né? A gente verifica a qualificação daqui, a aplicabilidade e a utilidade daquilo. Né? Então, em termos em inglês, começa a Initial Operational Capability, capacidade inicial de operação. Então, no caso, por exemplo, de uma vacina que está sendo desenvolvida, é quando pela primeira vez ela é aplicada num ser humano. No caso de um avião, é quando ele faz o primeiro voo. Então, o TRL7 se caracteriza pela futura inovação, ela não é inovação ainda, ela começar a operar no ambiente dela, natural dela. Se é avião, é para voar. TRL8 é certificação, determinação de segurança, aumento de credibilidade, garantia e completeza. Então, pouca gente sabe, mas, por exemplo, quando um avião da Embraer é certificado hoje pela ANAC, isso significa que o governo brasileiro é corresponsável por tudo que aquele avião fizer. Por exemplo, não se fabrica mais Fokker 100. Né? A Fokker fechou. Mas tem Fokker 100 voando. Qualquer problema que tiver com o Fokker 100, né? A responsabilidade, já que a Fokker não existe, é do governo holandês. Então, a certificação é um diploma legal, né, que os governos oferecem, se tiverem competência para isso, para serem copartícipes, consignatários do empreendimento. E finalmente chegamos ao TRL9. A
Aqui sim, aquilo ganha o selo, é inovação. Agora você é uma inovação. Aqui nós precisamos de gente empreendedora, porque agora é o problema de transformar a inovação num negócio, né, para gerar nota fiscal, lucro, enfrentar o mercado. Né? Então tem produção e entrada no mercado. Então é isso que caracteriza a TRL 9. Tá? Então veja, eu trabalhei desde janeiro de 2019 como um dos secretários do Marcos Fontes, meu ex-aluno, hoje senador, né? E o meu trabalho era justamente focado em tecnologias maduras. Né? E quando a gente começou a trabalhar, a gente não sabia exatamente como mensurar isso. Aí eu vendi para ele, não, você é astronauta, eu sou professor de engenharia espacial, olha aqui esse paper da NASA. Vendi para ele a escala TRL e a partir de agora nós podemos mensurar qualquer coisa. Saber onde que uma tecnologia está, qual é o nível dela, o que ela demanda, porque cada TRL demanda um tipo de suporte, um tipo de apoio, um tipo de solução para poder ir em frente. Então eu queria apresentar essa escala para vocês e espero que vocês tenham percebido que ela é absolutamente natural, é um amadurecimento de uma atividade típica que envolve engenharia, economia. Muito bem. Então, chego aqui na política das inovações. É a política que a gente trabalhava no MCT. Antes de mais nada, a primeira política, fazer com que as inovações venham a acontecer. Isso porque toda inovação tem inimigos. Por diversas razões. Os inimigos vão tentar segurar, evitar que a inovação aconteça. Então, a política de governo é apoiar as inovações para que elas venham a acontecer. É inexorável que as inovações vêm para melhorar o mundo. E para melhorar o mundo, a gente precisa destruir o mundo velho. É a chamada economia criativa do Schumpeter. A segunda é fazer com que essas inovações decolem do Brasil. Se a gente deixar o garoto com uma startup maravilhosa aí, ele vai embora. Então ele tem que ter apoio da sociedade brasileira suficiente para ele fazer a decolagem da tecnologia no Brasil. Que é a única forma de trazer dinheiro novo, riqueza nova para o Brasil. Fazer a batata crescer. E a terceira política é pegar todo mundo que vai ser impactado negativamente por uma tecnologia, tá? Conversar com essas pessoas e mostrar para eles o seguinte: primeiro, olha, a troca tecnológica vai acontecer. Não adianta você espernear, tá? Não adianta você ser contrário, ela vai acontecer. Tá? Então, o que é muito inteligente você fazer? É você aderir. Tá? Então, você consegue, com bom planejamento, desfasear a sua tecnologia obsoleta e vai fasear a nova. Então, esta é a terceira política. Tá? Em termos de estratégia, né? Estratégia para apoiar a política. Estratégia de longo prazo é uma estratégia de atuação no mundo acadêmico. Sim, é para nós trabalharmos todas as ferramentas possíveis para fazer uma tecnologia evoluir para a TRL 4. Mas é de longo prazo. Então, economistas, não é daqui que a gente vai tirar dinheiro. Tá, calma, relaxa. Tá? Ok. De médio prazo, é pegar tecnologias que tenham atingido o TRL4 e levá-las
com todas as ferramentas possíveis para a TRL7. Tá? Aqui requer investimento. Economistas, calma. Não é daqui que vocês vão tirar dinheiro. Tá? Agora, na administração do presidente Bolsonaro, que eu estava lá como secretário, a gente trabalhava, obviamente, com o curto prazo. Então, com tecnologias que já tinham alcançado o TRL7 e que poderiam, com algum suporte, rapidamente chegar a TRL9. Aí sim, gerar riqueza nova. Tá? Então, o que eu digo é que tudo isso daqui pode ser planejado. Tá? Então, com um bom planejamento, a gente pode até falar assim, olha, em 2029 vai entrar em campo a inovação tal que vai gerar tal mercado, que vai gerar tal riqueza nova. Não é difícil fazer isso, é racional que assim seja. Então, voltando à economia 4.0, estratégias para a economia 4.0. Então, o Roberto Campos, original, no seu livro autobiográfico, no ano que eu nasci, 1956, ele colocou isso aqui. Ou seja, não tem novidade nenhuma. Estou repetindo aqui. Então, nós precisamos investir em projetos que envolvam inovações capazes de levar à produtividade, projetos capazes de gerar uma economia de escala, de preferência com processos e produtos que possam ser empregados no mundo todo, e projetos que sejam capazes de exercer um maior impacto favorável sobre a economia. Que nós queremos que a economia funcione bem, que gere muita riqueza, tá? E que, inclusive, através de impostos a taxas decentes, o nosso governo seja muito rico. E que ele possa promover a justiça social, né, retornando ao cidadão serviços de qualidade. Essa é a política. Já estou chegando perto do meu final, né? Só gostaria de colocar aqui esse ranking, colocando o Brasil aqui na 10ª posição, né, na escala mundial, como maior economia, e dizer que o Brasil é um potencial enorme, um poço de criatividade. Voltando ao meu amigo Machado. O brasileiro é muito criativo, muito inteligente. Mas nós precisamos criar os instrumentos para que essa inteligência seja canalizada para resultados. Bom, o meu amigo, o irmão, professor Manolo, no mês passado falou assim, ó, tem que falar de inteligência artificial. Né? Talvez ele tivesse com a esperança que eu ficasse aqui o tempo todo falando de inteligência artificial. Não falei. Né? Mas eu vou explicar por quê. Primeiro que inteligência artificial não é um negócio novo. Né? Então, para vocês terem uma ideia, quando eu era aluno do ITA, anos 70, né, houve um simpósio no INPE, o INPE é do lado do ITA. O tema era inteligência artificial. Aí trouxeram um expert de Portugal, né, que começou fazendo a palestra dele dizendo o seguinte, esse tema de inteligência artificial nos preocupa muito Portugal. Aí a plateia riu. E ele não entendeu, talvez até hoje, por que a plateia riu. Bom, desculpe não uma piadinha, vamos dizer assim, politicamente correta, mas eu não resisti. Então, primeiro, inteligência artificial não é algo novo. Tá? Segundo, hoje em dia tem muito de modismo. Tá? Então, qualquer pessoa que começou a rodar programa de computador aí falou que está fazendo inteligência artificial. Não é isso, não. Nada disso. Né? Nós só vamos ter inteligência artificial quando um computador nos surpreender com decisões que parecem ser humanas.
e para as quais ele não foi programado a decidir. Enquanto um computador estiver sendo programado a decidir, não é inteligência artificial. Então, eu gostaria aqui de colocar só alguns fatos para vocês perceberem o seguinte. Eu não vou falar de inteligência artificial, não. E por que não vou falar? Olha, o ano aqui é 2003. Né? Eu participei da criação do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovações de Interesse da Defesa Nacional, CIS-CTID. Eu sou militar. Na época eu era um coronel, 2003. E nós identificamos 23 tecnologias críticas para a defesa nacional. Que estão colocadas aí. Depois a gente vai espalhar esse conjunto de slides para vocês. Né? Mas eu queria chamar a atenção no seguinte. Quando a gente fez essa lista, nós fomos acusados de fazer ficção científica. Porque os temas que estavam aqui estavam muito avançados para a nossa realidade. Aí eu peguei essa lista 20 anos depois, né, e tentei ver o que é que eu deveria mudar nessa lista. O que era micro virou nanotecnologia. Hoje em dia a gente já não fala mais em microtecnologia, é nano. O que era inteligência de máquinas e robótica virou inteligência artificial. E aqui não mudou nada. É fonte de energia renovável. Só estou querendo ressaltar aqui que ESG a gente inventou há 20 anos atrás. Não é coisa de agora. Ou seja, essa lista continua em vigor. E inteligência artificial está aqui, ó. Então, mil perdões, meu amigo Manolo, mas eu não iria falar só de inteligência artificial. Tá? Que é um tópico muito pequeno neste universo. E para não dizer que eu estou falando sozinho, observem aqui agora. Isso aqui é um mapa do futuro da tecnologia, feito por uma das melhores universidades do planeta. Tá? Aqui está a escala tempo, quanto mais para a direita, mais do futuro. E aqui está a escala potencial de disrupção socioeconômica. Quanto mais para cima, maior o potencial. Eu não vou aborrecer vocês com esse mapa. Eu vou pegar só a área verde aqui, que é a área que está mais próxima do nosso tempo. Senão eu vou falar que eu estou fazendo aqui ficção científica. Ó, nos itens verdes, nós temos aqui fraldas inteligentes, criptomoedas, robôs cuidadores, registros distribuídos, parques eólicos de oceano profundo, energia solar concentrada, controles em eletrodomésticos inteligentes, agricultura de precisão, agricultura vertical, policiamento preditivo, carne cultivada, veículos autônomos, transferência de energia sem fio, coleta de energia ambiental em microescala, robôs de entrega e drones de passageiros e algoritmos de decodificação de intenção. Veja, eu peguei aqui só o mundinho verde. Né? Então tem os outros mundos para serem explorados. Imaginem o futuro que está à nossa frente. O futuro que a criatividade dos cientistas está gerando e que através do processo TRL, né, vai produzir inovações. E essas inovações vão se transformar em riquezas. E elas vão melhorar o mundo. Ok?
Agora, voltando ao nosso chão aqui, para terminar, eu pego essa notícia do mês passado, dia 8 de maio. Pacheco apresenta projeto para regulamentar inteligência artificial. Eu coloco um primeiro comentário. Como se propõe a regulamentar o que não se conhece? Estou falando sério. O que aqueles nobres representantes do Legislativo, na Câmara ou no Senado, sabem de inteligência artificial? Vocês respondem. Eu não vou me comprometer. Bom, nós já temos uma estratégia brasileira de inteligência artificial. Então, o ministro Marcos Pontes, antes que saísse do Ministério para se candidatar a senador, ele, a toque de caixa, ele fez aprovar a estratégia brasileira de inteligência artificial. Mas isso é uma mera portaria de um ministério. Que esse instrumento legal possa regular o tema em nível nacional. Estou dizendo então que a gente precisa de uma ENIA, Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, que seja aprovada como lei, mas que tenha fundamentos, bases. Né? E nós não temos uma política nacional de inteligência artificial. E, como militar, eu volto a dizer para vocês, primeiro vem a política, que é o que e quando. Depois vem a estratégia, que é o como. Depois vem os planos e os projetos. Agora, no Brasil, é muito comum a gente ter plano sem estratégia, estratégia sem política, né? E assim a gente não faz nada sólido, fundado, estruturado. Meu último comentário aqui: onde está a liderança, o protagonismo da nossa academia? O que eu quero dizer é que quem sabe o que é inteligência artificial não está ensinando as regras. Então, eu faço aqui uma conclamação ao mundo acadêmico para que tome as rédeas do processo. Meu último slide. Enquanto eu estou falando disso tudo, olha aqui. Isso aqui é a Iniciativa de Inteligência Artificial Nacional dos Estados Unidos. Overseeing and implementing the United States National Artificial Intelligence Strategy. Eles colocam aqui inovação, infraestrutura, aplicações, aumentando a confiança na inteligência artificial, né? Educação e treinamento e cooperação internacional. Ou seja, Estados Unidos tem política nacional, estratégia nacional e estão executando isso. E se nós quisermos ocupar um espaço relativamente importante nessa questão, a gente está atrasado. Temos que correr atrás. Então, é isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Espero que tenha agregado alguma coisa ao conhecimento de vocês. Um bom tempo atrás, quando começaram os tradutores automáticos, eu coloquei uma frase assim, né, em português, dizendo: Santos Dumont trabalhou com aeronaves mais leves que o ar. Aí eu pedi para traduzir para o inglês, aí ele colocar mais leves que o ar, ele colocou lighter than air. Deveria ser assim. Ele colocou isqueiro que o ar. Isqueiro. Porque lighter também é isqueiro. Hoje,
eu considero que as traduções automáticas estão bem melhores, mas ainda você percebe que um artigo, por exemplo, foi traduzido, porque tem defeitos de palavras que normalmente a gente não usa, né? Mas já melhorou muito. O que a gente está experimentando com o chatbot agora, né, são os primeiros experimentos de um automatismo na direção da inteligência artificial. Então, o que você está experimentando é um grande banco de dados que tem um programa que sai pegando pedacinhos e tentando montar textos. E coloca muitas inverdades. Né? Agora, talvez daqui uns 20 anos, esses instrumentos estejam mais calibrados. Mas dizer que isso é inteligência artificial, desculpe, não é. Nós simplesmente estamos tendo programadores melhores que estão habilitando os computadores a darem mensagens mais, vamos dizer assim, humanas e talvez úteis, num determinado sentido. Mas, obviamente, eu como educador, eu fico preocupado, porque somente o pessoal da área de humanas, né, e de economia, né, não pode mais pedir um trabalho por um aluno. Ele não vai mais saber se aquele trabalho foi feito pelo computador ou pelo aluno. E mais importante, ele não vai saber se o aluno tem desenvolvido a capacidade intelectual, né, para ser mestre daquilo que está sendo entregue. Então, professor, o futuro vai ser muito interessante. Nós estamos construindo esse futuro. Vamos lá. Eu sou um aquariano, otimista. Obrigado. Um grande fã do nosso planeta, da raça humana. Como militar, o tema que eu mais estudo é a guerra. Desde que o ser humano começou a escrever, existem registros de mais de 3.000 guerras. Então, eu ouso dizer que uma das atividades mais praticadas pelo ser humano é a guerra. Né? Então, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Né? Mas eu sou otimista, sou humanista, sou reencarnacionista. Né? E eu costumo dizer aos meus alunos que, entre outras coisas, eu trabalho hoje de um modo um pouco egoísta, porque se por acaso eu tiver que voltar, eu quero enfrentar um mundo melhor. Né? Então eu estou trabalhando não só por meus filhos, netos, né, mas também por mim, se eu tiver que voltar. Então eu acredito sim que a inteligência artificial ela pode sim ser mal conduzida, inclusive provocar guerras, como está nos filmes. Mas acredito também na evolução do ser humano, na evolução, no equilíbrio, no bom senso, e espero que isso prevaleça e que permita extrair da inteligência artificial o melhor possível. E sim, produtividade é o que a gente espera que saia como um resultado disso. Então, eu não estou preocupado, eu sou de engenharia, certo? Meu negócio é fazer aluno resolver equação diferencial. Tá? E, por enquanto, a inteligência artificial ainda tem que comer muita grama para chegar no nível que a gente está. Um dia chegará. Mas, por enquanto, eu, como engenheiro, estou relativamente tranquilo. Agora, certas áreas do ensino, principalmente na área de humanas, né, o professor vai ter que se desdobrar para distinguir aquilo que é artificial e aquilo que foi efetivamente produzido como um resultado de evolução do aluno. Mas a produtividade vai melhorar. É o caminho inexorável. Sintetizando sua palestra no certificado, para que eu coloque no rol dos já recebidos.
E o professor Pazini lembrou algo muito interessante. Em 2020, né? Em março de 2020, o professor Pazini iniciou o ciclo de palestras aqui no Terraço. O antecessor havia sido, ele lembrou bem, o ministro Maílson da Nóbrega. Depois do professor Pazini ficou aquele vazio. Vivemos a pandemia, saímos da pandemia, estamos aqui, graças a Deus, todos vivos, né? No ano de 2023, ficamos 2020, 2021, 2022 sem o almoço tradicional, que vinha sendo realizado desde 2012 aqui no Terraço, graças a uma parceria que nós temos com o Sérgio Comolato, que o Grupo Comolato é o dono aqui do Terraço Itália. E nesse ano coincidiu que o professor Pazini veio depois do Maílson. Então, foi muito interessante essa lembrança. Lembrando que na próxima primeira sexta-feira do mês de julho, né, teremos o economista-chefe da M. Barros Associados, Sérgio Vale, um excelente economista, muito atuante nas questões econômicas, também na primeira sexta-feira, aqui no Terraço Itália, na nossa palestra. O economista do ano, já eleito, é Felipe Salto, que foi secretário do Tesouro Nacional, foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, um excelente economista. E junto com ele e com o Sérgio Vale, teremos outros premiados, três deles da magistratura, um deles é do Superior Tribunal de Justiça, e outros dois são desembargadores, um do Rio e outro de São Paulo, que vem tratando de questões que para nós são muito importantes, que dizem respeito ao capitalismo humanista, da qual eu sou vice-presidente do Instituto do Capitalismo Humanista, e o professor Dr. Ricardo Sayeg é o mentor, o presidente do Instituto. O professor Ricardo Sayeg é professor livre-docente da PUC São Paulo e, num ato de iluminado, criou essa nova teoria sobre o capitalismo humanista, baseada no que consta na nossa Constituição. Então, eu estou apenas lembrando, anotem nas agendas a continuidade dos nossos eventos. E a partir de setembro já temos uma nova programação que iremos pouco a pouco colocando a vocês. Então, muito obrigado, professor Pazini, por estar conosco hoje. Muito obrigado a todos. Continuamos desfrutando. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.